Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje eu queria estudar com vocês o Salmo de número 12, o qual lerei aqui para vocês. O Salmo nos diz: Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo. Seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e toda língua arrogante dos que dizem: Venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Bom, meus amados, estamos vendo aqui o relato desse salmista, um relato que mostra uma degradação da sociedade de sua época, né? Que não é muito diferente de hoje. Veja como ele inicia o salmo até com um clamor a Deus: Senhor, salva-nos, porque já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém. Olha o nível que chegou nesse período aqui, né? De todos abandonarem a fidelidade, já não há quem seja fiel. Ninguém fala mais a verdade uns com os outros. E quando chega a esse nível, né, queridos, quando todos estão enganando todos, meu Deus, como fica difícil, né? Porque como você vai fechar um negócio, como você vai se relacionar com alguém, como você vai ter uma amizade, como em que tipo de ambiente você cria os seus filhos e você mesmo vive, né? Se o ambiente vai se degradando. E a gente vai vendo isso na nossa sociedade hoje, né? Que as pessoas estão abandonando Deus, abandonando princípios, abandonando valores. E quando a pessoa faz isso, ela acha que vai manter-se uma pessoa boa, uma pessoa correta, mas quando ela vai deixando a transcendência de lado, vai deixando Deus de lado, ela não tem mais um norte, ela não tem mais uma referência, não tem algo a se apegar nos momentos de tentação, no momento em que aquele valor que ela ainda cultiva, por ter recebido dos pais, por ter recebido da cultura anterior, né, que era uma cultura cristã, e agora está se tornando uma cultura pós-cristã, né, uma cultura que se degrada, como foi colocado, mas a pessoa ainda recebeu lá de trás um pouquinho da influência desses valores. E a pessoa acha que pode tirar Deus, pode tirar esses fundamentos, e esses valores vão continuar, é claro, porque ela é uma pessoa correta. Mas tirados esses fundamentos, querido, logo, logo ela começa, pelas tentações da vida, pelos seus impulsos, pelos seus sentimentos, pelas suas vontades, vai se degradando. Lentamente ou rapidamente, a pessoa às vezes não percebe, mas tudo vai sendo, né, vai se relativizando as coisas, vai abrindo mão de um princípio aqui, de um valor aqui, não, isso aqui, quer saber? Vou fazer sim, já chega disso, vai chamando as coisas de tabu, vai chamando as coisas, não, isso é coisa do passado, da antiguidade, etc., isso é retrógrado. Vai se usando esses adjetivos para debochar de princípios que a pessoa nem sabe de onde vieram e eram princípios que a protegeriam. Mas ela trata meramente como algo repressivo, né, que impede os impulsos naturais humanos e com isso ela vai se perdendo, vagarosamente. Eu vi esses dias uma palestra que eu achei até interessante, um judeu religioso, mas falando, né, que o judeu, por se basear exclusivamente no Antigo Testamento, ele não acreditava muito na figura dos demônios. Por quê? Porque no Antigo Testamento realmente as figuras dos demônios aparecem pouco, né? Aparece ali no livro de Jó, no livro de Daniel, mas são poucas referências, né? Então esse judeu particularmente não acreditava na existência de demônios. Mas ele falou que dos últimos 5 anos para cá isso mudou, porque ele viu tão rápida degradação no Ocidente, em que o bom, aquilo que é bom é desprezado e aquilo que é mal é exaltado, é celebrado, que ele mesmo
chegou à conclusão, isso não pode ser algo natural, não pode ser meramente uma produção humana. Isso só pode vir do sobrenatural, só pode vir de alguma influência maligna, de alguma influência exterior, para degradar de uma forma tão rápida e de uma forma tão absurda, em que tudo que é bom vai sendo deixado de lado e tudo que é mal vai sendo abraçado e considerado normal. Então veja como a sociedade está degradando e que o salmista está passando por isso, e a gente tem que, diante desse cenário, nos reforçar ainda mais na fé, na palavra de Deus. Porque se o mundo está cada vez mais sujo, mais degradado, como é que nós vamos resistir a também não nos corrompermos, a não perder a fé? Fortalecendo a fé. Porque senão, quanto mais as trevas crescem, mais nós temos que ter luz, mais nós temos que ter reserva de fé, de coragem, de fidelidade para resistir a esse mundo. Nós sabemos, né, que, por exemplo, Noé, na época dele só sobrou ele e a família dele, que se mantiveram no temor do Senhor. A gente, primeiro, nunca devemos nos impressionar com números. Se a maioria despreza ou ignora Deus, isso é um problema deles. Nós não podemos abandonar essa fidelidade, essa fé. Porque é isso que nos sustenta, é isso que nos mantém de pé, é isso que nos mantém no caminho da vida, do que é correto, do que é justo. Nunca dê razão, nunca dê abertura para o mal, queridos. Porque senão, se ele entra, ele só cresce. E isso aqui é retratado bem aqui no verso 4, quando ele diz que as pessoas hoje em dia dizem: quem é Senhor sobre nós? Ou seja, não se quer mais Deus, não se quer mais o transcendente. Não, é cada um por si, cada um faz o que der na telha, cada um segue os seus impulsos, seus pensamentos, seus sentimentos. Não há, primeiro, algo que una todos em relação a um norte, a uma referência, a um valor central. E pior, cada um faz o que quer. O ser humano se tornando egoísta, ninguém é senhor sobre mim, nem sobre nós, então é cada um por si e todos contra todos. Cada um querendo passar por cima do outro, cada um querendo usar o outro em benefício próprio. Isso é terrível, né, queridos? Porque não há compaixão, não há compartilhamento, não há aquela questão de cada um olhar para o próximo e amar ao próximo. E todos cuidando de todos. Não, é cada um por si. Então, é uma situação triste e que nós precisamos resistir a isso como igreja, como povo de Deus, a anunciar essa luz cada vez mais. A resposta que nós temos que dar diante do aumento das trevas é o aumento da luz em nós. Porque isso aqui nunca vai mudar, queridos, o que o verso 6 nos diz. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinada. Lembre-se disso, queridos. Mesmo que o mundo inteiro desprezar a palavra de Deus, isso não diminui em absolutamente nada o valor dela. Nada. A palavra de Deus vai continuar sendo prata, vai continuar sendo pura, e não uma prata qualquer, uma prata purificada, 7 vezes refinada. A palavra de Deus tem um valor eterno, um valor infinito, porque é a instrução de Deus para as nossas vidas vindo do coração e do amor de Deus por nós. A palavra do Senhor que nos ensina, a sua instrução, a verdade de Deus, isso tem um valor infinito. Não importa se as pessoas não queiram ler, não queiram praticar, não a desejem, a nossa resposta é desejar a palavra de Deus cada vez mais e honrá-la. Como que nós honramos a palavra de Deus? Desejando-a e praticando-a. Desejando-a e praticando-a. E meditando nessa palavra, para que o nosso coração, do qual recebe tantas palavras vindo do mundo ao redor, nosso coração venha a ser sempre limpo pela palavra. Como Jesus diz, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Nós precisamos limpar o nosso coração. Porque se o mundo inteiro fala o tempo todo, isso acaba vindo até a nossa mente. Se a gente não se limpar com a verdade da palavra, a gente acaba lentamente absorvendo o que vem de fora e achando tudo como eles acham. A nossa mentalidade tem que ser protegida pela palavra do Senhor. E, de novo, não interessa se ninguém der valor. Isso não muda o valor da palavra. Não muda o valor de Deus. O problema está nas pessoas, não na palavra de Deus.
Citando de novo Noé. Noé era um pregador da justiça, pregou a palavra e o mundo inteiro não quis saber, ignorou. Ignorou Noé, ele que era pregador da justiça. Era problema na palavra que estava sendo ministrada? Não. Era problema no pregador que estava ministrando? Não. Muitas vezes, querido, o problema não está nem na palavra, nem no pregador. Está onde? No coração humano do outro lado. Como no Novo Testamento usa-se a figura, né? Não apagueis o espírito. Muitos cristãos estão apagando o espírito com as suas escolhas, com as suas relativização da verdade, não dando valor à palavra de Deus, vai apagando o espírito. Se você não dá valor à palavra de Deus, não dá valor a ouvir e buscar a Deus, você vai apagando o espírito. E do lado de fora, esses são os cristãos que podem apagar o espírito. E tem aqueles que resistem ao espírito. Os que estão de fora poderiam estar recebendo a graça de Deus e se convertendo, mas muitos resistem. Mas nada disso, de novo, é culpa nem da palavra, nem do pregador. Nem da pregação, nem do pregador. Muitas vezes é o coração duro do ser humano que abraçou, né, essa concepção. Quem é Senhor sobre nós? Não, eu não quero. Mas chegará o momento, né, como vemos aqui no verso 5, por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Muitas vezes a gente ora e pede a Deus que Ele se levante, né, que Ele atue. E a gente sempre fica desejando que esse agora chegue, né? Agora me levantarei. Queridos, o momento certo, a gente nunca sabe, né? Quando Deus vai intervir em nosso favor, ou na nossa sociedade, ou em nossa particularidade. A gente tem que sempre clamar a Deus, fazer a nossa parte, mantendo a nossa fidelidade e clamar a Deus. Porque, havendo esse gemido do pobre, do oprimido, ele um dia, em um momento, ele se levantará. E aí virá a salvação, virá a restauração. Ele dará a segurança que tanto anseiamos. O que a gente precisa é buscar a Deus. Quando ele vai se levantar, não sabemos, mas ele irá se levantar. Né? Porque Deus, ele pode aguardar um momento, pode saber o tempo, ele tem o tempo certo diante da opressão, diante do sofrimento, diante da degradação moral. Mas um momento ele se levanta, queridos. E quando ele se levantar, estaremos do lado certo? Continuaremos na fé? Continuaremos desejando a palavra de Deus, considerando ela, não da boca para fora, mas desejando-a, buscando-a e servindo a Deus? Porque quando ele se levantar, a gente tem que estar do lado dele, queridos. Porque ele é bom. E se ele é bom, nós temos que manter-nos fazendo bem, mesmo se o mundo inteiro resolver fazer o mal. E todo mundo falar que você está sendo bobo, todo mundo está fazendo isso aqui, você não. Queridos, escolha o caminho do Senhor, porque esse é o caminho da inteligência e da sabedoria. Por mais que todos venham chamar-nos disso ou daquilo, ou nos desprezar. O ponto é, as palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno 7 vezes refinada. Vale mais do que qualquer coisa que esse mundo tenha a oferecer. Qualquer conselho, qualquer caminho, não. Qualquer filosofia, não. A palavra de Deus vale mais do que tudo. E um dia o Senhor se levantará. Enquanto isso, ele vai nos guardar seguros, como diz o verso 7, e dessa gente nos protegerá. Mantenha-se em Deus. Ele vai nos guardar, ele vai nos conduzir, ele vai nos guiar. Por mais que o mal ande altivo, né, ande soberbo, cheio de ostentação e se achando melhor do que nós, isso não interessa. Interessa o que Deus pensa de nós. O que o mundo acha, o que acha ou deixa de achar, pode debochar. Mas o interessa é o que Deus acha. E se eles podem andar arrogantes, essa arrogância um dia cessará. Porque um dia Deus se levantará. Queridos, que a gente mantenha a nossa fidelidade e a nossa fé no Senhor. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se levanta, o Senhor é correto, o Senhor é justo. Nos ajuda, Senhor, a nos manter nesse caminho da fidelidade, do servir, do amor. Nos ajuda, Senhor, a manter o nosso coração puro em Ti, um coração que deseja a Tua palavra e obedece a Tua palavra. Nos ensina a Tua palavra todos os dias, Senhor, e nos conduz. Nós te pedimos em nome de Jesus.